Sou um filho amado de Deus, vencendo na área de codependência, perfeccionismo, ira. Meu nome é Reinaldo. Sou um filho amado de Deus. Nasci em berço católico e desde pequeno participava de muitas atividades, sem dosagem certa e, por consequência, muita religiosidade. Com o tempo, percebi que, apesar de todas as atividades na igreja, havia um vazio terrível. Nunca fez sentido esse comportamento, e assim foi até me casar em 84. Após o meu casamento, participei de encontro de casais. Foi quando observei algumas incoerências e foi decepcionante, fazendo com que me afastasse da igreja. Mergulhei no trabalho, pensando no futuro da família. Me submeti a uma série de situações para me ver aceito, aprovado. E aí cometi o meu maior erro. Comecei a me afastar de Deus, o que me causou muitas dores nos anos seguintes. Ao ficar desempregado no ano de 2000, na cidade de Campinas, consegui uma oportunidade de trabalho em São José em 2002, deixando para trás toda a estrutura e tudo que fora construído até então. Minha esposa nunca gostou desta cidade, mas ela era forte o suficiente para me apoiar e pensar na família. Com o aperto financeiro, tivemos que abrir mão de alguns confortos e isso para mim era vergonhoso. Por não tomar decisões necessárias, outros problemas maiores surgiram. Pensei que tinha controle sobre tudo, mas não tinha. As coisas iam se complicando e acabei deixando minha família em segundo plano e, consequentemente, me afastando de minha esposa. Me transformei em uma pessoa negativamente diferente. Não me abria com ela e me tornei crítico e impaciente com os filhos. As conversas eram reservadas aos amigos e colegas. Porém, dentro de casa, vivia de cara fechada, com nervo à flor da pele, sem nenhum diálogo. Muita lamúria, negativismo, egoísmo, mentira, da maior de destruição. Dominado pelo pecado, não conseguia enxergar o tamanho do buraco que estava entrando. Um amigo próximo entrou em contato com um amigo dele em São José e pediu que nos ajudasse. Porém, eu persistia na negação e não conseguia evoluir. Não havia a intenção de me deixar ser ajudado, persistindo nos erros. Em 8 de abril de 2009, foi lavrada a sentença de separação como consequência de todo esse processo, e que me deixou totalmente sem norte, com sentimentos de tristeza, vergonha e solidão. Senti a minha vida acabada. Naquela mesma semana, acontecia o Alto de Páscoa. Foi muito bonito, tocante. Ao final, foi feito um apelo pelo pastor e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, sem me dar conta de que começava ali uma nova jornada que mudaria a minha vida. Recebi um convite e participei de 2 celebrações, na época celebrando a recuperação. E em uma delas ouvi a seguinte palavra, que repito hoje: tenha certeza, se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Decidi ouvir e assumi o compromisso de não faltar uma única vez, começando a caminhada em junho, naquela época, pois esta, para mim, talvez fosse a última tentativa de conseguir voltar para Deus, me recuperar as coisas que deixei no caminho. Estava angustiado, perdido, sem rumo, sem direção e sem Deus. Identifiquei-me com o grupo de codependência. Parecia que tinha sido feito para mim. Apesar disso, meu processo foi muito difícil, pois logo no começo entendi que precisava de ajuda. Mas a minha primeira partilha, a minha primeira fala no grupo, ocorreu depois de 4 meses que eu participava. É verdade que desde então não parei de falar. Não entendia bem por que tanta demora. Ao não partilhar, não me expunha.
Ficava em uma situação aparentemente confortável, de defesa, e isso aumentava a minha prisão aos problemas que me incomodavam. Entendi que essa causa era muito mais assustadora, e comecei a ver que, na realidade, eu estava preso a uma vergonha extrema, pelos erros que estava identificando de forma clara. Hoje tenho plena consciência de que me sentia mal por conta dessa vergonha, e o início ou agravamento dela começou muito tempo antes, quando ainda estava no ginásio, e na minha primeira prova de história, meu professor, ao me chamar em voz alta, disse que a minha nota era tão baixa quanto o meu tamanho. Havia tirado 2. Isso foi avassalador, pois não sabia onde me esconder. E isso me marcou de forma tão profunda que passei a fazer de tudo para não ser exposto e aceito pelos outros. Quando escrevi minhas memórias, comecei a dar nome aos problemas e identifiquei a mentira, manipulação, dissimulação, e vi quão mal me fez. E entre os extremos me levou ao adultério, perda da minha família, perda de relacionamento com os meus filhos. Um rastro que só começou a ser estancado quando deixei de fugir para me defender. Quando comecei a deixar as muletas que me prendiam e evitavam que conseguisse sair da negação e enfrentar os problemas de frente. Comecei a conhecer Deus de uma forma nunca experimentada, completa, plena, e à medida que isso acontecia, fui aos poucos iniciando um processo de fortalecimento espiritual, de cura da minha alma, e aos poucos comecei a abandonar práticas do velho Reinaldo. Aprendi que ao me arrepender dos meus pecados, Deus me perdoou, e ao confessar fui curado. Entendi que o rompimento dessa prisão é possível quando comecei a resgatar o entendimento da minha filiação com Deus. Não é fácil, mas se não começar, sempre será difícil. Deus começou a operar mudanças na minha vida. O meu relacionamento com as pessoas começou a melhorar. Áreas da minha vida antiga começaram a ser limpas, e isso vem sendo construído dia a dia, como se diz aqui, um dia de cada vez. O que temos é o dia de hoje. Tenho que agir diferente e não mais me moldar ao padrão do mundo, conforme vemos em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda existem muitas áreas a serem mexidas, e a cada ano descubro uma nova. Deus tem falado constantemente que é preciso me entregar nas mãos dele, sem reservas. Tenho que trabalhar essas áreas todos os dias e a toda hora. Não ter dúvidas que ele me perdoou, e que em Efésios lemos que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E a seu tempo proverá a restauração completa em minha vida, pois o controle é dele, e não tenho que lutar contra isso. Agradeço a Deus por ter sido recebido e acolhido nessa igreja, instrumento indiscutível de Deus. Aos nossos pais espirituais, que não desistem de mim, sempre com um abraço pronto, independente de altos e baixos, mas muito amor, que corrige, impulsiona e me encoraja. Sempre serei grato e os honrarei em nome de Jesus. Em junho de 2010 me batizei, e desde então venho buscando a cada dia vencer as minhas áreas de luta e celebrar todas as vitórias alcançadas. Desde a conclusão do meu primeiro ciclo, sirvo nesse ministério, e por meio desse serviço e caminhar,
venho motivando pessoas a entender que a solução está em Jesus. É Ele quem faz a diferença sempre. Meu relacionamento com os meus filhos foi totalmente restaurado. Fiz muitas reparações, perdoei e fui perdoado por muitas pessoas a quem feri ou de alguma forma me feriram. Recentemente, consegui mais uma vitória, ao ultrapassar a barreira da procrastinação, que foi fruto de obediência e me levou a sentir como é bom e curador viver a condição de filho e fazer parte dessa família que cuida e caminha comigo. Vou repetir aqui o que não posso esquecer, e creia, fez diferença no meu novo caminhar. Sou um filho amado de Deus. Não importam as quedas e fraquezas, Ele me ama sem restrições. E como vi no desenho do Max Lucado, Você é especial, Deus nos fez, e Ele não erra nunca. Obrigado pelo silêncio de vocês.